Bora para mais um vídeo com notícias importantes do nosso Mengão. Braz, vamos falar agora do Flamengo, porque saiu o boletim médico e o torcedor ficou bem preocupado, né? As notícias não são boas. Vamos lá, meu amigo, são vários aqui. Eu vou precisar da minha colinha aqui, porque ficou um pouco tenso. Quem está fora da estreia, Flamengo que joga contra o Deportivo Táchira amanhã na Venezuela. Então temos Wesley, Gerson, Danilo, Arrascaeta e Plata. Só jogador grande, hein? Como é que ficou isso? Vocês lembram a conversa que a gente teve, se eu não me engano, ontem ou anteontem, somente sobre a situação do Arrascaeta e do Gerson, né? Exato. O caso do Gerson está se tornando cada vez mais curioso, porque ele sente a lesão lá no primeiro jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, é substituído ainda no primeiro tempo, aí é cortado o jogo contra a Argentina. Cara, é surreal o que acontece com o Flamengo de uns tempos para cá. Cada hora é um jogador importante que fica fora de jogo importante. Aí não dá. Não tem lesão. Só que ele já ficou fora do jogo contra o Inter, na estreia no Brasileiro. Vai ficar... Quer dizer, na verdade, ele fica fora do jogo contra a Argentina, né, pela seleção. Fica fora contra o Inter na estreia no Brasileiro. E vai ficar de fora agora no jogo da estreia na Libertadores. Então, assim, não tem lesão, mas já são 3 jogos fora. E, assim, aí eu vou trazer aqui, ó, o boletim do Flamengo em relação... Eles botam Gerson, Arrascaeta e Danilo na mesma categoria aqui na explicação. Eles dizem: o trio segue planejamento estabelecido de recuperação e fará trabalhos diários no CT. Ponto. No caso do Plata, após a data FIFA, o jogador apresentou sinais de fadiga generalizada, agora associado a um quadro de faringite e febre. Por estes motivos, foi vetado da viagem. E o Wesley apresenta sinais de desgaste físico e mialgia após a data FIFA de março. O departamento médico o considerou sem condições de jogo para esta quinta-feira. Então, assim, o caso do Wesley e o do Plata é aí uma consequência da data FIFA, né? O Flamengo, pelo menos, coloca meio que na conta da data FIFA. Agora, o caso do Gerson segue sendo um mistério, tá assim, meio mal explicado ainda. Ninguém consegue deixar o cara apto a jogar, ele não tem lesão, mas continua com dor. E o Arrascaeta é aquilo que a gente já tem conversado, acho que todo o programa, né? Ele não consegue se recuperar, não consegue ter uma sequência. E o Danilo começa a mostrar também, né, esse tipo de situação, né? Já está fora, se não me engano, há 3 jogos. Todos os problemas que dão uma dor de cabeça aí pro técnico Felipe Luiz, Hernan. E se a gente pensar, ó, o Wesley, titular, super titular, jogador titular, inclusive da seleção brasileira, ainda tem o Varela como opção. No meio de campo, o Arrascaeta e o Gerson também são titulares, embora o Flamengo esteja mais acostumado a ficar sem o Arrascaeta, justamente por todas essas questões que a gente vem falando. O Gerson, que ainda não se sabe exatamente o que é, mas que faz muita falta. O Plata, menos importante, mas ainda assim, né, um jogador importante ali para o elenco. E o Danilo também. Muitos problemas, Hernan. Como é que você vê o Flamengo desfalcado nessa estreia e quão preocupado pode estar o Felipe Luiz? A sorte, entre aspas, é que o Deportivo Táchira é um time muito fraco, né? Normalmente, quando os times brasileiros vão jogar lá em Táchira, eu já fui nesse estádio 2 vezes. Já acompanhei um jogo do Palmeiras e um jogo do Santos. Inclusive o Santos do Neymar, lá, na época de campeão 2011. Não é um estádio que bota medo, não é um estádio que lota. Inclusive lá o distrito de Táchira, lá, não é o futebol, a principal modalidade esportiva lá é o beisebol. Que é super popular na Venezuela. Muito popular, o beisebol lá é muito popular. Então assim, vamos pensar, dentro do campeonato venezuelano é um time que sempre chega, mas a qualidade do time não é assim um supra-sumo. Então para o Flamengo, assim, óbvio, a quantidade de jogadores e a qualidade dos jogadores que estão fora, esses jogadores vão fazer muita falta. Mas o elenco do Flamengo é um elenco de qualidade e o Felipe Luiz tem as peças para poder montar um bom time para sair da Venezuela, de Táchira, com a vitória. E eu acredito nisso. Ô Braz, o que o Felipe Luiz está pensando, especialmente para esse meio de campo, né? Acho que no lugar do Wesley é o Varela mesmo, e aí nesse meio de campo ele vai ter que fazer uma composição maior para conseguir substituir esses atletas com o mesmo desempenho, com o desempenho à altura do Flamengo. Na verdade, assim, ele já teve esse problema no jogo contra o Inter na estreia, que foi 1-1 no Maracanã, na estreia no Brasileiro, que ele também não pôde contar com o Gerson e com a Arrascaeta. O Plata, ele estava, mas começou no banco.
E estava o Wesley, mas aí, como você falou, aí não tem mistério, é o Varela. E o Danilo também já vinha fora. Então, assim, a tendência é que o Felipe Luiz mantenha o time que enfrentou o Inter, mas com a entrada do Varela no lugar do Wesley. Mas quem acompanhou a partida sabe que, assim, o Flamengo encontrou um pouco mais de dificuldade sem essas peças enfrentando o Inter. Tudo bem, como o Hernan falou, não dá nem para botar na mesma prateleira o Deportivo Táchira e o Inter. Para mim, o Inter vai ser um dos times que vão estar brigando aí pelo título brasileiro, mas o Flamengo já sentiu ali a ausência desses jogadores, mas a tendência é que o Felipe Luiz mantenha o time da estreia do Brasileiro contra o Inter. E assim, só lembrando, o Flamengo está tratando nessa temporada como prioridade o Campeonato Brasileiro. Ah, mas não está ligando para o Libertadores. Não é isso. O pensamento da diretoria, segundo eles, é que Libertadores, como tem a questão do mata-mata, às vezes num dia ruim, numa noite ruim, tudo pode ir pelos ares, e no Brasileiro você tem uma regularidade. Então, assim, eu até perguntei se, por exemplo, esses jogadores que estão fora hoje foram mais poupados ou foi, mas o que eu ouvi foi, não, realmente o departamento médico vetou. Mas o Flamengo tem em mente como prioridade o Campeonato Brasileiro. Ô, Braz, você já detalhou aí, né, o problema de cada um, que foi o que até foi abordado aí pelo departamento médico do Flamengo. Mas a gente tem previsão de retorno desses jogadores e o quanto, especialmente os da data FIFA, são apenas desgastes mesmo, ou pode se tornar um problema maior, jogadores ficarem fora por mais tempo e esse problema, de fato, ser aumentado e prolongado? Assim, o Flamengo ele tem sido transparente na questão de estar sempre passando um boletim médico, mas também não dá tantos detalhes. Mas eu acho que o caso, por exemplo, do Plata e do Wesley, somente o Plata, que ele está com febre e tal, faringite, enfim, dá tempo de se recuperar para o jogo contra o Vitória no domingo em Salvador. E eu acredito que o Wesley também. O Gerson, Arrascaeta e Danilo, eles estão fazendo um trabalho à parte. Ainda só uma dúvida, eu acho que o mais provável é que Arrascaeta e Gerson fiquem à disposição somente para o jogo contra o Central Córdoba, que é a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, no meio da semana que vem. Então é mais provável que aí eu coloco o Danilo aí também nessa prateleira aí. Então é mais provável que esses 3 jogadores retornem somente contra o Central Córdoba. Já contra o Vitória no fim de semana pelo Brasileiro, a tendência